Vou escutar melhor a nossa querida Nutri, Roberta Forastieri. Mas, Miqueias Avelino, eu vou dar o bom dia, boa tarde para Roberta Forastieri, mas Miqueias Avelino quer logo fazer a pergunta da enquete, Roberta. Boa tarde, Roberta Forastieri. Fala, Miqueias Avelino. Boa tarde, Roberta Forastieri. Hoje a nossa enquete, como você já percebeu, é falando sobre ciúmes. Levando em conta o casamento de dois famosos aí que acabou, só teve um mês, né, de duração por causa de ciúmes. E a pergunta é, você é ciumenta? Ou você já se decepcionou, se deu mal porque alguém teve ciúme com você? Você tem cara que é ciumenta? Olha, logo Roberta, a pessoa mais zen que eu conheço. Mais rapaz que eu conheço. Acho que você perguntou pra pessoa errada, você devia ter perguntado pra mim. Não pra ela, não vem coração, minha filha. Fala, Roberta, que a gente quer saber, em nome de Jesus. Bom, boa tarde a todos. Bom, eu achava que eu não era ciumenta, sabe? E, aliás, eu nunca tinha sentido ciúme na minha vida. Eu senti uma vez e para nunca mais. Eu falei, isso não é para mim, eu não quero. Mas, infelizmente, as minhas relações são sempre muito ciumentas. E aí é bem difícil ficar com uma pessoa ciumenta, né, não? Porque a gente não pode fazer nada. Qualquer coisa que a gente faça é motivo de ciúme. E aí não tem relação que dure. É assim mesmo. Eu tenho uma dica pra quem for ciumento ou ciumenta. Vai namorar com artista, você se desorienta de um mês só. Um mês basta pra ou você morrer de ciúme ou você se curar livremente. Ele tá convivendo muito comigo, viu? Minha querida Roberta, ele tá convivendo muito comigo e tá com essas ideias na cabeça dele. Mas, Roberta Forastieri, eu quero saber de você. Afinal de contas, a essa hora, 12h13, as pessoas já começando a almoçar e tal e coisa. O que é que a gente deve comer na hora do almoço? Conta pra gente, Roberta. Pois é, Micarla. Hora do almoço, uma refeição muito importante, né? Talvez uma refeição principal, que é exatamente a metade do dia. Para as pessoas que acordam cedo, chega essa hora e já tá morrendo de fome, né? E as pessoas que dormem cedo também é um bom termo esse meio do dia. Bom, quanto ao que comer e o que deve comer, eu vou repetir novamente o que eu venho falando sempre. Não existe um tem que, não existe um deve. Existe nós temos hábitos alimentares e seguimos cultura. Então, a nossa cultura é que tem hora do almoço. Então, chega a hora do almoço, a gente come. Mas a hora, ela é somente uma convenção, porque fica muito mais fácil a sociedade estipular uma hora. Porque, imagine se cada um numa casa, por exemplo, chegasse e fosse almoçar numa hora. Eu almoço meio-dia, o outro 1 hora, o outro 3 horas. Então, ia ficar bem desafiante essa logística da casa. E nos restaurantes fica mais fácil. Você chega, tem a comida fresca entre 12 e 15 horas e você encontra a comida fresca. Mas em termos de organismo, pelo que eu falei na semana passada, que nós temos fases de horários no nosso corpo, então a hora ideal para comer, que o corpo está captando esse alimento, vai de 12 às 20. Então, qual é a hora do almoço? É a hora que você tem fome dentro desse horário. Comer porque olhou para o relógio e falou, não, tá na hora do almoço e eu não tô com fome? Então, para que comer? Né? Vai ser uma caloria que você vai colocar para dentro que vai transformar em gordura. Então, o que comer na hora do almoço? Primeiro, respeite os seus hábitos. Só come se tiver fome. E uma dica que eu vou dar é líquidos. Às vezes, as pessoas comem e tomam líquido. Então, a primeira dica do que comer é não tomar líquido. Pense o seguinte, nós temos a saliva, é o nosso líquido natural. E a nossa nutrição prânica, a nossa alimentação prânica, aquela energia que é o melhor que a gente tem, que vai absorver desse alimento que você está comendo, começa na boca. Então, a saliva é o líquido natural. Então, mastigue, misture a saliva com o seu alimento, porque ele já vai entrar pré-digerido. E aí você vai se sentir muito melhor e esse nutriente vai ser absorvido mais. E a tendência é comer menos, porque quanto mais você captura de nutriente, mais rápido a nossa, vamos dizer assim, a boia lá no nosso cérebro desliga. E aí a fome
vai deixar de existir, porque a saciedade entra. Então, é esse feedback que a gente precisa. Mastiga, mistura com a saliva para gerar uma informação para o cérebro para dizer, já tá bem, os nutrientes já foram absorvidos do que eu preciso. Então, líquido durante a refeição, evite ou corte, tá? Outra dica é, se você vai trabalhar logo depois, então diminui a quantidade de gordura, porque se você come muita gordura, carnes, principalmente que tenha muita gordura, você vai ter uma tendência a ter muito sono. Então você vai querer logo dormir. Por isso que a gente fala, comer uma feijoada vai dar sono. Então, nessa hora do almoço, você precisa prestar atenção como é o seu dia a dia. Você vai precisar fazer um trabalho que precisa usar mais o seu cérebro? Você vai precisar fazer um trabalho que vai usar mais o seu corpo? Então, nesse momento agora, você vai comer uma alimentação mais leve, mais legumes, talvez um carboidrato, menos gordura. Então, muito mais frutas, né? Então, isso é o que você vai fazer para que você consiga, na parte da tarde, ficar bem. E a energia, não, ao invés de estar indo para a sua barriga para fazer a digestão, ela vai para o seu cérebro para você ter um pensamento lógico e raciocinar melhor. Tá? Então, essas dicas, assim, durante o almoço, você vai, o que a gente chama de, vai sondando o seu próprio organismo. O ideal é que você, que está ouvindo aí, não tem certo nem tem errado. A dica que eu sempre dou é, preste atenção no seu corpo. O seu corpo é o seu nutricionista. Ele sabe do que você precisa, ele vem através do desejo. Quando você sente um desejo de comer alguma coisa, de duas uma. Ou é porque tem necessidade daquele nutriente, ou é gula mesmo. Então, preste atenção. Às vezes a gente tem desejos de comer uma coisa, a gente vai no self-service, olha aquele almoço todinho, e aí tem uma coisa que chama atenção. É hábito ou é porque o corpo está pedindo? Então, comece a prestar atenção nisso. Isso é o que é o certo comer na hora do almoço. Roberta Forastieri, eu escutei tudo bem direitinho. Para